Glória a Deus. Romanos capítulo 10, verso de número 8. Glória a Deus. Aleluias. Nós cremos na palavra, meu irmão. Você pode dizer: eu creio na palavra? Aleluias. Como eu creio na palavra. Nós estamos vivendo a palavra, nós vamos viver cada vez mais, e quanto mais nós vivermos, mais nós vamos provar o melhor de Deus. Diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, dá oportunidade à palavra do Senhor fazer o que ela sabe fazer, transformar a nossa vida, nos transformar. Hoje nós vamos falar o poder da palavra, o poder da palavra. Na lei, as pessoas, para serem abençoadas, elas precisavam fazer obras. Não dependia do que elas falavam, não dependia das suas frases, dependia das suas ações. Isso quer dizer que não dependia da boca, dependia das mãos. Então eles eram avaliados pelo tanto que eles trabalhavam, pelo tanto que eles faziam. Não tinha nada a ver com aquilo que eles falavam. Hoje as coisas se inverteram. Hoje as coisas acontecem não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que nós falamos. Quando nós invertemos isso, nós achamos que se nós fizermos muitas coisas, nós vamos ser abençoados. Nós estamos vivendo uma verdade que não é a verdade para o hoje, não é a verdade para agora. A verdade para agora é que quanto mais nós falarmos, mais abençoado nós seremos. Quanto mais nós crermos em Jesus e na sua palavra, mais nós vamos viver o que Deus tem para nós. Não é o tanto que nós fazemos, mas é o tanto que nós falamos. E não é o que nós fazemos, mas é o que nós falamos. Você é abençoado por aquilo que você fala. Isso é transformador, irmão, quando você entende isso de verdade. E você não fica preocupado com aquilo que você faz, mas você se preocupa com aquilo que você fala. Você vigia não só as suas ações, mas você vigia o que você fala, porque tudo que você faz descendeu de alguma palavra que você falou. Tudo que você fez descendeu de alguma sentença, alguma palavra que você tenha dito. E o que você vive hoje, possivelmente seja alguma coisa que você falou antigamente. Você está colhendo hoje tudo aquilo que você falou ontem. Você está vivendo hoje, nesse agora, aquilo que você pronunciou nos anos passados.
Você está colhendo o fruto do que você fala. Nós não conseguimos ir além do que falamos e nós estamos provando aquilo que nós falamos. Isso tem que ser pensado por nós. E nós vamos então entender. Vamos começar com Deus. Hebreus capítulo 11 diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível se tornou visível por poder das palavras. Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus, essa expressão, e disse Deus 10 vezes. Por 10 vezes Deus falou, por 10 vezes Deus pronunciou. O mundo que nós estamos vivendo foi feito por frases, por palavras. Todo o poder da criação, que é um poder maravilhoso. Os cientistas estão estudando as coisas que foram criadas. Tudo que foi criado por meio de sentenças, de palavras, de frases. Olha que coisa extraordinária. As coisas físicas foram feitas físicas por meio de palavras que saíram da boca de Deus. Aleluias. Quando nós vemos uma árvore, nós admiramos a cor, a beleza, o fruto. Foi criado por meio de falar. Quando nós olhamos para o alto e vemos a imensidão que existe acima da nossa cabeça, não foi criado com as mãos, foi criado com sentenças, com palavras. Você consegue entender que pela fé os mundos foram criados, as coisas que estavam só dentro de Deus deixaram de estar só dentro de Deus para estar fora de Deus. E como Deus fez essa transferência das coisas interiores que estava nele para o exterior, falando, Deus falou. Veja que Deus olhou para a terra estava sem forma, vazia, e havia caos completo sobre a terra. Deus viu isso. Deus viu uma terra completamente destruída, devastada, escura, mas Deus não falou de trevas. Deus não falou do caos. Deus não falou da situação que a terra estava. Deus viu, mas o que Ele viu não o levou a falar a visão que Ele teve. Ao contrário, Deus viu tudo bagunçado, mas não pronunciou bagunça. Deus viu tudo escuro, mas não falou em nenhum momento, está escuro. Deus viu tudo um caos, um vazio, mas nunca falou do vazio. Deus foi confrontado por aquilo que Ele viu, mas não falou daquilo que Ele viu. Deus disse: haja luz. Deus não falou da situação, Deus resolveu a situação. Essa é a fé de Deus. É a fé que vê o problema, que vê a luta, que vê o vazio, que vê as trevas, mas não fala das trevas, não fala da luta, não fala do vazio. Ele fala da solução. Agora, nós precisamos entender esse princípio. O que nós vemos não pode nos influenciar a falar. Aquilo que vemos não pode ter tanto poder sobre nós, a ponto de nós comentarmos e ficarmos falando das visões humanas que nós estamos tendo, mas a fé verdadeira não fala do que se vê. Nós não andamos por vista. A fé fala da resposta, da solução.
Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu queria tanto que vocês entendessem isso. Poxa, como eu queria, como eu quero que vocês, que nós vivamos isso, que a gente pare de falar da doença, que a gente pare de falar dos problemas, que a gente pare de orar os problemas, que a gente pare de orar as nossas faltas, os nossos vazios, que deixemos de ser influenciados por aquilo que nós vemos e possamos ser influenciados somente pela palavra que está em nós. Porque se você vê e você fala, você agiganta o que você viu. Se Deus diz, tem caos, tem trevas, tem vazio, então a terra até hoje estaria um caos, estaria vazio, estaria escuro. Mas Deus não falou disso. 10 vezes Deus resolveu as coisas na terra, e Deus resolveu, e Ele dizia, disse Deus, e Ele jogava uma sentença sobre a terra para resolver o caos, a bagunça, o vazio, a escuridão. Essa é a fé que Deus tem. Então isso eu aprendo, que Deus, Ele me vê, e talvez Deus me vê assim, cheio de problemas, cheio de fraquezas, cheio de pecados, mas Deus não me chama pelo nome do pecado. Deus não fala comigo como se eu fosse um pecador, porque Deus não fala do problema. É por isso que Paulo, que foi um homem que tinha a mente e o linguajar de Jesus Cristo, ele ia escrever para uma igreja que estava cheia de problema, de confusão, de perturbação, de pecado, e ele não começava a carta assim, aos irmãos que estão dando trabalho, aos irmãos pecadores, aos irmãos injustos, aos adúlteros, aos ladrões aí da igreja. Não, aos santos que estão nessa cidade eu escrevo, porque ele estava escrevendo pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não nos chama pelo nome do nosso pecado, ele não nos chama pelo nome do nosso problema, ele não nos chama pela nossa fraqueza, porque a fé de Deus é olhar para mim, é olhar para você, ver a doença, mas dizer, ele está curado. Ver o pecado e dizer, mas ele está santo. A fé de Deus não é ficar falando das coisas que acontecem na nossa vida, mas falando das realidades verdadeiras do Espírito. Se você mudar teu linguajar, você muda a tua vida. Se você muda a tua maneira de falar, você muda completamente tudo na sua vida. Se aquilo que você vê não te influencia a falar, mas se aquilo que você ouve te influencia a falar, então você muda a tua vida. Mas se o que você fica vendo todos os dias, todas as horas, te leva a falar das coisas que você vê, você nunca vai mudar a sua vida, porque você vai estar falando de trevas, e quanto mais você falar de trevas, mais em trevas você estará. Quanto mais você falar de doenças, mais doente você será. Quanto mais você falar da tua pobreza, da tua miséria, das tuas dívidas, dos teus problemas, quanto mais você falar mal do teu filho, da tua filha, do teu marido, do teu esposo, quanto mais você ficar falando o que ele não é, o que ele não tem, o que ele não pode, mais ele será assim, pior ele será. Quanto mais você fala mal dele, quanto mais você fala a verdade da tua visão humana, pior ele vai ficar, porque você não está vivendo de fé, você está simplesmente agigantando as coisas ruins da tua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Você precisa entender isso, irmão. Agora, se Deus vê alguma coisa e não o influencia a falar, porque Deus já tem suas convicções,
Deus já tem sua certeza. Deus tinha certeza que aquelas trevas não continuaria. Então Deus simplesmente agiu pela certeza que Ele tinha dentro dele. E a certeza que Ele tinha dentro dele era tão grande que o levou a falar. E Ele disse: haja luz. O irmão me disse essa semana: eu pensei que eu tinha fé, mas ouvindo os áudios que você manda, eu vi que eu não tenho fé. Eu achava que eu tinha. E o engano desse irmão é engano de muitos de nós que achamos assim: eu tenho fé em Deus, Deus vai me ajudar. Isso não é fé. Isso é uma esperança que as pessoas criam, que chama de fé. E as pessoas dizem ter fé, mas elas estão falando mais do problema, mais da luta, mais da doença. Elas estão falando mais das coisas da terra. Elas estão falando mais do caos, da bagunça, do vazio, do defeito do marido, do filho, da esposa, o defeito da casa, o que não consegue, o que não tem, o que não aconteceu, a oração que não foi respondida, esse ano que foi uma droga, esse salário que é uma mixaria. Mas elas dizem assim: eu tenho fé, mas o que elas falam revela que elas não têm fé. Você só tem fé se você fala pela fé. A fé é medida pelo que você fala. Você pode gritar como uma cigarra, você pode espernear dizendo que você tem fé, mas se suas palavras são palavras de esperança, e se você fala muito do que você não tem, da tua vida, dos teus problemas, você não tem fé. Porque a fé não é falar daquilo que a gente vê, falar daquilo que a gente ouviu de Deus. Amém? Irmão, seria tão bonito se as pessoas, e espiritual, se as pessoas dissessem assim: eu não tenho fé, eu preciso aprender. Mas elas não querem aprender, elas querem a mágica, elas querem o evangelho do pirim-pirim, porom-porom. Aconteceu. Elas não querem aprender de Deus, elas querem uma mágica, uma mirabolância. E por isso não vivem da fé e vivem sempre no engano, na mentira do diabo, porque não aprendem. Quando você não aprende, você simplesmente se fechou para o Espírito Santo. Bom, se Deus tem essa fé, e a fé de Deus, ela é, eu usei uma vez esse termo numa coisa que eu escrevi num artigozinho, a fé falante, porque Deus é um Deus que fala. Deus não fala muito, porque tudo que Ele fala, acontece. Então Deus toma cuidado com aquilo que Ele fala, porque se Ele ficar falando, tem que se cumprir aquilo que Ele fala. Deus não é como a gente que fica soltando palavras ao vento. Não, Deus, Ele é exato. Se Ele falar, tem propósito, tem desígnio, tem fundamento, tem alvo. A fé que Deus tem é fé que Ele pronuncia a realidade que está dentro dEle, só está dentro dEle, mas Ele solta a realidade por meio de palavras, e quando Ele fala, aquilo que está dentro dEle passa a existir fora dEle. Então foi assim que Ele criou todas as coisas, estava dentro dEle, Ele tinha certeza de tudo aquilo que estava dentro dEle, e quando Ele soltou, foi se criando todas as coisas que nós vemos. Foram sentenças maravilhosas de palavras. Aí Jesus olha para os discípulos estão admirados com as coisas que Jesus faz. Jesus acabou de amaldiçoar uma figueira. Jesus, ele errou até no português. Uma professora me disse isso um dia. Jesus falou assim: nunca jamais alguém coma fruto de ti. Ele usou duas palavras com o mesmo significado. Eu esqueci o nome do que significa isso, se é um pleonasmo, tipo isso, ela me explicou. Mas era porque Jesus, ele era tão
certeza naquilo que ele falava, que ele estava tão irritado e ao mesmo tempo tão movido de fé, que ele disse: nunca jamais alguém coma fruto de ti. Só que ele disse só uma vez. Ele virou as costas, foi para a cidade de Jerusalém, voltou à noite para Betânia, dormiu. No outro dia de manhã, ele passa por aquele lugar, ele nem lembra, ele nem olhou para a figueira. E os discípulos disseram: mestre, olha o que o Senhor fez. O Senhor jogou uma maldição na árvore, e a árvore secou desde as raízes. Pedro foi o que disse isso. E Jesus disse assim: sabe como eu fiz isso? Eu vou explicar para vocês. Gente, pensou, Jesus parou tudo e falou assim: prestem atenção, eu vou ensinar vocês a fazer isso aí. Gente, ele falou: eu vou ensinar vocês a transportar um monte. Eu vou ensinar vocês a falar e acontecer. E Jesus, ele começa assim: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Agora ele está ensinando como ele fez para amaldiçoar aquela figueira e aquela figueira secar. Aleluias. E ele diz assim: vocês precisam ter a fé em Deus. Mas se a gente for estudar na língua original, está escrito assim: vocês precisam ter a fé do tipo de Deus, a fé da maneira de Deus, a fé que Deus tem. Tem uma fé igual Deus tem. Isso não é ter fé em Deus, é ter a fé que é igual a que Deus usou. Agora, quando eu penso na criação, eu vejo Deus com todas as coisas criadas dentro dele, e ele falando, e aquilo que ele fala acontece. Então a fé que Deus tem é uma fé que ele só tem dentro dele aquela certeza e convicção, e ele vai soltar tudo aquilo que ele tem dentro dele por meio de sentenças, de palavras. Então quando a luz está dentro dele, ele tem certeza que a luz está dentro dele. Como ele vai tirar a luz de dentro dele para acontecer? Ele diz: haja luz, então sai dele luz e cria-se luz. Então essa é a fé que Deus tem. É uma fé que ele vê dentro dele para falar e acontecer fora dele. Irmãos, nós precisamos entender esse tipo de fé, porque a Bíblia diz que Deus nos deu essa medida de fé. Nós temos uma medida de fé, e essa medida de fé, ela é de acordo com o nível de conhecimento que a gente tem da Bíblia, das Escrituras, aquilo que foi revelado para nós. Então tem muitos irmãos que têm pouca fé, porque tem pouca Bíblia neles, pouca revelação da Bíblia neles. Então eles têm pouca fé, porque eles entendem muito pouco das coisas do Espírito, e isso os limita a ter uma pequena fé. Quando você tem muita revelação da palavra de Deus, você tem muita fé, porque você anda naquilo que te é revelado, você anda naquilo que te foi explicado por dentro, e aquilo que te foi explicado por dentro se torna uma visão dentro de você. Você começa a ter uma visão dentro de você. A fé é uma visão dentro de você. A fé são imagens que estão dentro de você. A fé são sons que estão dentro de você. E esses sons, essas imagens, elas vêm pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra. A fé não vem quando você está em casa e ora. A fé vem quando você ouve a palavra. A fé não vem quando você ora ou jejua. A fé vem por ouvir a palavra. Você precisa ouvir a palavra. E quando você ouve a palavra, cria dentro de você imagens. E você começa a ter visões internas. Você começa a ter visões dentro de você. Então, nós vivemos assim. Se você, por exemplo, você pode pegar esse microfone agora
você pode detalhar para mim como é o teu quarto. Você vai detalhar como você deixou o seu quarto. Você vai detalhar a cor que é, onde estão os móveis. Você pode detalhar coisas ali que são detalhezinhos minúsculos, porque mesmo que você não esteja dentro do seu quarto, mas você tem a imagem do seu quarto dentro de você, e você pode explicar por meio de palavras, e eu posso te ouvir e imaginar isso. Eu posso pensar assim: nossa, o quarto do irmão é assim, assim, assim. Por meio das palavras que você me conta, eu posso criar imagens dentro de mim, e essas imagens se parecer com aquilo que você falou para mim a respeito do teu quarto. Veja que a palavra de Deus tem esse efeito dentro de nós, ao ponto de criar imagens dentro de nós. Você começa a ver aquilo que você ouviu. Só se torna fé, presta atenção, só se torna fé quando aquilo que você ouviu, você passa a ver dentro de você. Aquilo que você ouviu se torna uma imagem viva dentro de você. Você consegue ver aquela imagem em você. Você ouviu, e aquilo que você ouviu se transformou em imagens vivas dentro de você. Você teve uma visão daquilo que você ouviu. O que você ouviu foi tão grande dentro de você, que aquilo causou a sensação de que você consegue ver aquilo, de que você consegue descrever aquilo, de que você consegue falar daquilo. É por isso que nós precisamos ouvir a palavra. Você não precisa ouvir a palavra apenas por mim. Eu tenho tentado pregar a palavra para criar fé, mas você não deve só ouvir a palavra pela boca do pastor, do ensinador. Você deve ouvir a palavra por meio da sua voz. Você tem que ler a Bíblia, e essa leitura tem que fazer com que imagens sejam criadas dentro de você. Quando imagens são criadas dentro de nós, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós escutamos a palavra, meus irmãos, e não é só escutar, mas é ouvir, e aquilo não foi só uma informação, foi uma revelação, foi tirado o véu dos nossos olhos. Aquilo que é apenas um conhecimento se tornou uma imagem viva dentro de nós. Isso é fé. Você pode dizer amém se você entendeu o que é fé. O processo de como ela surge dentro de você é você ouvindo, se tornando imagens vivas dentro de você. Assim como Deus tinha imagens de uma terra perfeita, e Ele foi externando essas imagens, e foi acontecendo. Agora veja, se você tem uma doença, e você fica falando dessa doença, você fica estudando. Eu lembro de um irmão da igreja que ele teve uma dor, e ele ficou pesquisando essa dor, e ficou pesquisando e pesquisando, e eu disse para ele: por que você não pesquisa a cura? Porque se você pesquisar a dor e você ficar um mestre da dor, você não vai se livrar da dor, mas se você pesquisar a cura, você vai ser curado. Se a gente ficar falando das misérias que nós temos, das doenças, se você ficar falando delas, isso quer dizer que você tem a imagem dela em você. Isso quer dizer que a fé que você tem é na doença. E quanto mais fé você tem na doença, mais doente você será. Você consegue entender que quando a gente vai atrás de doença, a gente volta com um monte delas? Você consegue entender que quando te dá uma dor e você diz, pode ser isso, e 90% dos casos é aquilo e mais alguma coisa? Porque
porque você começa a ter imagens da tua dor, você começa a externar em palavras o que está te doendo, e aquilo passa a ser teu, porque você está assumindo. E como você está assumindo? Falando, você está confessando aquilo na sua vida. Agora, quando as pessoas, elas dão seus diagnósticos para nós temos que tomar a atitude de aceitá-los ou não. Poxa, irmãos, palavras têm poder. Eu tinha 30 anos, me deu um problema no peito aqui, numa noite, eu briguei com o irmão. O pastor brigou com o irmão, briguei com o irmão, fiquei tão nervoso, que me deu um trem no peito, fui parar na Santa Casa, ainda era Santa Casa, e era 3 horas da manhã, sei lá, eu falei, ou Deus falou, eu sei lá, alguém falou comigo, e me falou assim: o que você está fazendo aqui? E eu falei: o que eu estou fazendo aqui? E eu falei de novo, falaram comigo, foi uma confusão, e veio assim: você prega cura? Eu prego cura. E eu estava lá com um monte de coisa no peito, lá, blá blá blá. Eu olhei para a maca, olhei para mim, olhei para tudo, e eu falei: eu prego cura, mas também eu dei lado para o diabo. Eu falei, eu briguei com o irmão, e esse irmão, ele é 3 de mim, ele só não bateu em mim porque o anjo estava lá, senão eu ia estar com problema no coração e com o rosto todo manchado de pancada que eu teria levado. E eu fiquei assim: mas eu também dei brecha. Mas eu pequenininho me vi, 3 horas da manhã, eu pequenininho me vi numa sala, eu vi eu antes numa antessala, esperando ser chamado por um médico, minha mãe me levando, e eu sentei, e o médico falou assim, e eu vi isso, o médico falou: o que você está tomando? O que teu filho toma? Minha mãe falou: toma Aerolim, toma aminofilina. Começou a falar as coisas que eu tomava, quanto toma, minha mãe falou as dosagens, o médico disse assim: 30 anos, esse menino vai ter problema de coração. Eu vi isso, olha, eu devia ter uns 6 anos, 6 ou 7 anos, e eu vi essa cena de novo em mim, eu voltei a minha mente, e eu lembrei quantos anos eu tinha 30 anos, o médico falou: o que esse menino está tomando, 30 anos ele vai ter problema de coração. Esse é o momento de eu assumir a doença, irmão. Esse é o momento de eu falar assim: é verdade, tanto remédio que eu tomei, é isso mesmo, todo mundo tem problema de coração, é só eu tomar um remedinho todo dia, e eu vou ser normal como todo mundo é. Quem não precisa de um médico, de um cardiologista? Era só eu assumir, era só eu falar: fazer o que? Acontece, Deus é fiel na minha vida, mesmo assim Deus está comigo. Eu podia ser religioso naquela hora e dizer: Deus me deu a saúde, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu poderia cantar a música que muitos de nós aqui cantamos: se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, e glorificar a Deus ali, e ser um doente para sempre. Meu Deus, eu poderia ter feito isso, mas louvado seja Deus que eu não fiz. Louvado seja Deus que eu sempre fui rebelde, teimoso, e eu disse: eu vou embora daqui, porque eu não tenho nada, e eu vou embora desse lugar porque eu não tenho nada. Era hora de eu dizer: sim, eu terei, mas eu não me vejo doente. Você se vê doente?
Se você se vê doente, você é um doente. Mas eu não me vejo doente. Eu nunca me vi doente. Depois que eu fui curado, eu nunca mais me vi doente. Eu nunca mais me comportei como um doente. Eu não podia arrancar a camisa, eu não podia tomar caldo de cana, eu não podia tomar guaraná com gás, eu não podia tomar sol, eu não podia ter gato, eu não podia jogar bola, eu não podia nadar. Eu fui curado e eu fiz tudo isso, irmãos. Eu fiz tudo isso. Tirar a camisa, eu demorei porque eu era muito magrelo, eu tinha vergonha. Mas não era porque eu estava doente, era porque eu era tinha meio... Depois também que eu entendi que eu era bonito de todo jeito, eu arranquei a camisa. E pau em quem falar que não sou, fogo no ser, não estou nem aí para você. Tua palavra não condiciona a minha vida, eu sou bonito e acabou. Uma vez o irmão falou assim: oh, dá para pôr uma agulha aí no teu coração, eu te mato com uma agulha, porque eu ficava assim. Mas eu me libertei até do complexo de feiura. E nunca mais fui doente, porque eu não me vejo doente. Eu não tenho essa imagem dentro de mim, de eu com uma bengala, ou de eu tomando um comprimido. Eu não tenho essa mensagem dentro de mim, essa visão de eu aceitando ter uma crise de bronquite de novo, de eu ter uma outra doença, ter um problema cardíaco. Eu não me vejo assim, eu não tenho essa imagem. É por isso que eu não sou, porque eu não tenho essa imagem. Se você tem essa imagem dentro de você, você é doente, você tem alguma doença, porque a doença só pode estar em você, se você tiver uma imagem dela na sua vida. Eu vou além, irmão. A miséria só pode estar em você, a pobreza só pode estar em você, qualquer coisa só pode estar em você, se essa qualquer coisa que existe for uma imagem na sua vida. Você é próspero, você é saudável. Eu levantei dali, irmãos, cheio de dor, de perturbação, vou morrer, doendo. E o médico falou: você assina um termo de responsabilidade, porque você teve um problema muito sério. Se você sair daqui e você morrer, a Santa Casa não tem responsabilidade. Eu fui lá e assinei e vim embora para casa, e fiquei 5, 6 dias com aquela dor. Fui curado para a glória de Deus. Fui curado porque nunca mais tive nada. Tive outras coisas, mas essa daí eu não tive mais. Porque se eu creio nas palavras dos homens, eu assumiria e estaria condicionado. Porque quando você assume, você se condiciona àquilo que você assumiu. E eu seria um homem problema de coração hoje, porque o médico falou isso por causa de consequências de remédios que eu tinha tomado, ou como eu sou grato por ter conhecido a Jesus Cristo, porque Ele me curou. Agora você tem a imagem do que dentro de você? Tem a fé do tipo de Deus. Então quando eu tenho a fé do tipo de Deus, eu não me vejo doente. Então eu tenho outro tipo de imagem dentro de mim. Eu tenho a imagem de Deus saudável. Então eu não vou falar de doenças, eu vou falar de saúde. Agora, se você tem uma dor e você tem a imagem da dor dentro de você, e você fala da dor e você fala da dor, você tem a imagem dentro de você, você tem a fé naquilo que te foi dado, é teu, você assumiu por meio de palavras. E tem gente que fala assim: a minha diabetes não é tua, irmão, está lá na cruz. Olha a minha vida do jeito que está, não vai para frente, porque dentro de você é um coitado, dentro de você é um miserável, dentro de você é um inútil. Você tem essa imagem de você, então você fala aquilo que você vê no teu interior. Mas se você tem a fé do tipo de Deus, você baseou tua vida nas imagens do que foi te falado por Cristo,
verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ou isso se torna uma imagem em você. Como se torna uma imagem em você? Se torna uma imagem em mim, porque toda vez que eu falo esse versículo, de tanto que eu li ele, porque eu precisei dele muitas vezes, eu não só essa do coração, eu precisei desse versículo muitas vezes, então eu disse ele muitas vezes, eu falei com a minha voz audível para eu ouvir, porque assim, irmão, quando eu penso em algum de vocês, eu penso na voz de vocês, eu consigo ouvir o timbre da voz de vocês, e vocês são assim também. Se vocês pensarem em mim, vocês vão pensar na minha voz, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Se vocês leem algum livrinho que eu escrevi, quando eu estou escrevendo, se vocês perceberem, vocês podem ouvir a minha voz escrevendo, porque fui eu que escrevi. Quando você fala a palavra, você está ouvindo a sua própria voz, você está fazendo a sua própria imagem. E aí quando você diz verdadeiramente, você vê isso, você vê Jesus na cruz, você imagina doença, sei lá, trevas, eu não sei o que acontece, mas você começa a imaginar essa verdade, e você começa a dizer, isso não está em mim mais, isso está na cruz. Quando você lê Efésios 1:3, e deixa de ser só letras, passa a ser uma imagem dentro de você, você recita isso: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você vê a bênção em você, você tem uma imagem de ser abençoado. Você precisa se encher da palavra, porque a palavra vai fazer você falar coisas que vêm de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí Jesus falou assim: se você tem a fé do tipo de Deus, e você falar a esse monte, porque Deus tinha fé que a luz existiria, mas se Deus não falasse, a luz continuaria existindo dentro dele, não fora dele. Se você não falar, tem coisas que vão continuar existindo dentro de você, mas não fora de você. Só vão se tornar realidade fora de você quando você fazer como Deus fez, falar, porque falar transfere o que está dentro de você para fora de você. Quantos estão entendendo, irmãos? Transfere, é uma transferência. A realidade do que você teve, a tua imagem interior, se transfere para o exterior, para a tua vida, para o teu redor. Então quando você fala a palavra e é uma imagem, é fé mesmo, aquilo vai se tornar realidade na tua vida. Jesus disse: você fale com o monte. Não é para orar a Deus e dizer: Deus, olha esse monte. Você fala com o monte, você tem uma visão que o monte saiu do teu caminho. Você tem uma fé que só está dentro de você. Irmão, você tem que ter coragem de falar que está dentro de você. Amém? Não, eu sou um pobre, eu sou um miserável, Senhor. Você será sempre um pobre, você será sempre um miserável, porque você é um religioso, e o religioso nunca se aproxima de Deus. O religioso sempre se aproxima do pecado. Eu não sirvo para nada, Senhor. Você sempre será um inútil, porque se você está dizendo para Deus em oração, que é o lugar mais sagrado que você pode estar, que você é um inútil, você será um inútil para sempre. Agora você precisa assumir as imagens de fé que são colocadas dentro de você por meio da palavra, e você precisa falar o que a palavra fala. Você precisa falar o que a palavra fala, até ser a tua realidade, até essa imagem deixar de estar dentro de você para estar fora de você. Nós estamos falando de prosperidade nos domingos. Quantas pessoas falam: eu sou próspero, mas não é do coração, não produz justiça, é da boca,
Porque quando elas viram aqui a esquina para ir embora para suas casas, e na segunda-feira começa a estar as mesmas coisas, as dívidas, os problemas, as dificuldades, elas se esqueceram de falar, elas se esqueceram que elas falaram que elas eram prósperas, e elas começaram a falar de novo de tudo que está acontecendo com elas. A visão externa influenciou a maneira que elas falam, e isso vai ser um vício para sempre na vida de muitas pessoas, que nunca vão conseguir assumir de verdade a palavra da fé, e ficar na palavra da fé, e falar a palavra da fé, e confessar a palavra da fé, e não falar a palavra da circunstância, da visão humana, da vista natural, das circunstâncias que estão rodeando a pessoa, mas ela falar da imagem que foi dada para ela pelo Espírito Santo. Então a miséria não sai, a doença não vai embora, e as pessoas dizem, mas é a vontade de Deus que eu vivo assim. Mas não é a vontade de Deus, porque as pessoas não trocam as imagens que elas têm dentro delas, porque elas estão com medo, com a incredulidade, com a dúvida, com a ansiedade, com as imagens que Satanás colocou nelas, e elas não transferem, não tiram essas imagens, para ter as imagens da palavra de Deus. Você precisa falar a palavra de Deus. Isso muda a tua vida, isso muda você, porque você começa a falar as imagens da Bíblia dentro de você. Aleluias. A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra está em mim. Eu sou confrontado a falar o que as pessoas falam para mim. Às vezes eu vou falar o que as pessoas falam, e eu digo, não, o que as pessoas estão falando para mim não é a verdade de Deus, é a verdade delas. A verdade de Deus é essa, e eu falo a verdade de Deus, eu me firmo na verdade de Deus. E quando a gente se firma na verdade de Deus, o resultado é provar o melhor de Deus. Irmãos, nós estamos curados, nós somos prósperos, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios de fé, nós estamos em Cristo. Não é chavão, é a verdade. São imagens que devem estar dentro de nós, que ao falarmos se externa para fora de nós, já está pronto. Agora eu chego aqui na igreja, e a gente não tinha igreja, e eu dizia, já está pronto, e na minha mente dizia, não está pronto. E aí um irmão sem querer falava assim, pastor, para chegar a ficar pronto isso aqui, meu Deus pastor, é muita coisa, sabe quantos tijolos vai? E o cara falava, tantos mil tijolos. Sabe quantos sacos de cimento vai mais ou menos? Tantos sacos de cimento. Sabe quanto que é uma tesoura dessa? Tanto. Sabe quanto que é isso? E aí eu ficava balançado, eu dizia, poxa, como que vai ser? Mas no outro dia eu voltava aqui, falava, está pronto. Até o dia, irmão, que isso se torna uma imagem dentro de você, até o dia que você vê pronto. Aí alguém fala assim, mas precisa de tantas coisas, precisa disso, amém, já está pronto. Aquilo não te influencia mais, porque você já está com a imagem da fé dentro de você, e você está falando o que está dentro de você. E você fala o que está dentro de você. Se você é um doente, você está falando da doença. Eu digo, eu ainda não vi nenhum velho saudável. As pessoas vão ficando velhas e vão ficando doentes. Por quê? Mas falam de doença, não é? Por que que eles falam de doença? Porque eles têm. Mas se você falar para eles, mas Jesus levou sobre si, eles não querem essa renovação. Mas eu quero dizer para você, irmão, que você pode envelhecer com saúde, porque isso é palavra de Deus para a nossa vida. E eu quero dizer mais, que a gente pode prosperar em qualquer lugar que nós estivermos, porque deve ser essa imagem que você deve ter de você.
que você é uma pessoa próspera. Ah, mas eu vou perder meu carro, vou perder. Você não pode se ver perdendo, você tem que se ver em Cristo, com a força de Cristo, se movendo por Cristo, Ele em você, você nele, Ele agindo em você e você agindo por Ele. Se você conseguir ver que você é um curado hoje, pode ser qualquer doença que esteja em você, ela vai sumir, porque a imagem da fé revelada em palavras, externada em palavras, faz o monte sair da sua vida. O monte sai do teu caminho. Foi o que Jesus falou: tenha fé do tipo de Deus, fale com a montanha. Se você não duvidar, mas você crê no teu coração, aquilo que você falou vai acontecer, aquilo que você fala acontece, porque a palavra já está em você, e o que você está falando é pela palavra. Aleluias. Então, irmão, eu queria que você agora, não é assim, ó, Deus me ajuda, Deus, é a palavra, é um versículo, é você se apoiar em alguma coisa que está escrita nas escrituras. Oh Deus, me cura porque eu preciso de misericórdia. Não, eu já estou curado, verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Quando a gente não se baseia na palavra, as coisas voltam. Lembro uma vez uma pessoa me disse: eu fui curado porque eu ouvi a voz de Deus. Eu falei: o que Deus falou para você? E eu pensei: Deus falou um versículo para ele se apoiar, nunca mais volta. E ele disse: não, Deus falou que enquanto eu tiver promessa eu não vou morrer. Eu falei: mas isso não é palavra, isso aí é coisa da tua cabeça, irmão. Toma cuidado que isso aí pode voltar, porque quando não é a palavra, não tem sustentação. Aleluia. A palavra está na tua boca, irmão, está no teu coração, está junto de ti, está junto de mim. Oh, Deus deu para nós, falou: resolve, tudo a gente pode resolver, porque já está, a palavra está em nós, nosso coração, na nossa boca, está junto de nós, está perto de nós, está em nós, é só a gente falar. Ou seja, irmão, teus problemas está bem debaixo do teu nariz, e a solução está bem debaixo do teu nariz, tua boca, é ela que está te dando problema, e é ela que vai te dar solução. Está bem debaixo do teu nariz, está junto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que pregamos, a palavra da fé, a palavra do hoje, do agora, do que Deus faz agora. Agora, irmão, amém? Agora. Ah, e se Deus quiser, Deus vai me curar. Então não é a palavra da fé, é a palavra da esperança. Ah, e se Deus quiser, eu vou conseguir pagar essa conta, Ele vai me ajudar. Então não é fé, é esperança. Não, a fé diz assim: eu estou curado. A fé diz: eu tenho a provisão para pagar. Mas você não tem, mas você está falando: eu tenho. Você está chamando as coisas que não são como se já fossem. Você não está protelando para o futuro: ah, Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer, Deus já fez, já está pronto, já está consumado, já está realizado. Você já está curado, você já está próspero, você já tem tudo que você precisa, está na tua boca, está no teu coração. É as imagens do Espírito pela fé. Aleluias. Fecha os teus olhos.